Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Estamos aí para atualizar informações do Internacional. Hoje, quarta-feira, dia de Inter, dia de Colorado em campo pelo Campeonato Brasileiro e com a presença do Vozes do Gigante. Estou pegando voo daqui a pouquinho para acompanhar, direto do estádio da Serrinha, Goiás e Internacional, o Inter de olho na manutenção da invencibilidade sob o comando do Mano Menezes e também na vice-liderança do Campeonato Brasileiro. Secando, né? O São Paulo contra o Botafogo no Rio de Janeiro e o Corinthians contra o Atlético do Paraná, jogando na Arena da Baixada. Uma vitória do Inter pode colocar o Inter ali, ó, coladinho no Palmeiras, que é o atual líder, e aí sim tem um confronto em tese um pouco mais fácil, né? Contra o Atlético Goianiense no Allianz Parque, e aí a tendência de uma vitória do Verdão, né? Vamos projetar esse time do Internacional e falar um pouquinho sobre o mercado da bola. Afinal, o Rodrigo Dourado está sendo vendido, mas não deve ser o único a puxar a fila de saídas do Internacional que quer otimizar a sua folha. Já falei sobre isso aqui e vamos ampliar porque nomes começam a surgir de possíveis saídas do Colorado no segundo semestre. Deixa eu pedir, tá curtindo a minha trajetória aí na estrada, acompanhando o Internacional? Então deixa o like, dá uma olhadinha se tem um botão inscrever-se aí embaixo, já clica ali também. E deixa eu fortalecer aqui, né, os nossos parceiros que estão oportunizando nessa cobertura, que é a Mais Ágil. Antecipe o saldo do FGTS com a galera da Mais Ágil, né? Até 5 saques aniversários e você pode colocar o dinheiro na conta em menos de 24 horas. O link está na descrição deste vídeo. Brechó Colorado, o maior caçador de relíquias do Internacional, peças que já não são mais encontradas em loja, você encontra em brechócolorado.com.br e Reduzas. Tem um contrato de empréstimo ou financiamento veicular, tá pagando até 2 vezes mais no cálculo final das parcelas? Peça uma avaliação gratuita do teu contrato com a galera da Reduza e diminui esse valor aí. O Internacional, gente, deve ir a campo amanhã, amanhã nada, né? Hoje, contra o Goiás, com algumas mudanças, né? Afinal, o Depena tá fora por suspensão, o Tyson também, que pese o Tyson estava muito cotado para o time titular, e o René e o Dourado são as duas baixas, né? O Inter acabou colocando o informe do departamento médico, né? Onde o René tem um desconforto muscular, uma lesão, né, detectada, fica de fora por 2 semanas, e o Dourado, teoricamente, tem um desconforto muscular, né? Mas a gente sabe que o Inter e o São Luís do México estão em fase de trocas de documentos, né, de assinatura do próprio Rodrigo Dourado, do São Luís, do Inter, do empresário do atleta. Então tem muita coisa circulando aí, né, no Beira-Rio neste dia, e o Dourado deve ser oficializado em breve como reforço do time mexicano. Nós vamos falar sobre o Dourado na sequência, tá? Mas primeiro eu quero falar sobre o time do Inter, que deve ir a campo, então, com Daniel, Bustos, mesmo que se cogite nos bastidores uma preservação do Bustos, ele deve jogar mais uma vez, muito por conta da suspensão do René, né? Não vai tirar 2 laterais de uma vez só, o Bustos que se vire. Vitão, Gabriel Mercado e o Moisés como lateral esquerdo. Paulo Vitor foi o outro lateral relacionado, o Tauan Lara nem sinal, né? Então PV fica no banco, Moisés começa. Gabriel e Johnny, pelo menos é a tendência. O Estevão foi trabalhado em algumas situações de jogo, né, no treinamento de ontem, que foi fechado no CT Parque Gigante, mas deve jogar então o Johnny ao lado do Gabriel e deve ser a principal peça para substituir o Dourado neste meio do caminho, né, entre a abertura da janela e a venda do Rodrigo Dourado. Wanderson, Alan Patrick e Edenilson, e na frente o David. Já o Goiás do Jair Ventura deve vir a campo com Tadeu, Caetano, Sidney e Reinaldo, né, um esquema com 3-5-2, Dadá e Maguinho, os 2 alas, Caio Vinícius, Matheus Salles e Elvis, Vinícius e Pedro Raul, atacante que foi especulado, inclusive no Inter até pouco tempo, deve ser a principal peça da equipe esmeraldina. O Internacional, gente, que está vendendo o Rodrigo Dourado ao São Luís do México, valor de 2,5 milhões de reais. O Inter ainda fica com 30% do passe do Rodrigo Dourado, mas existem algumas razões para essa venda. A primeira, o Inter entende que era o momento de vender o Rodrigo Dourado, porque esse contrato estava acabando no final do ano e no começo do mês de julho ele já poderia assinar um pré-contrato e sair de graça do Beira-Rio. Então o Inter ainda embolsa algum valor. Não é um valor estratosférico, não é um valor significativo, mas ainda são 2,5 milhões
de reais, onde o Inter pode, inclusive, incrementar este valor em alguma proposta, né? Como, por exemplo, para o Corinthians, pelo Bruno Mendes. Pode ser algo que talvez aconteça. E também, claro, colocar qualquer valor no caixa, né? Pô, 2,5 milhões de reais é um valor significativo. Perdão, tô com um pouquinho de tosse aqui, né? Mas vamos avançar. O Dourado também, gente, entra naquela leva de jogadores que o Inter entendia que era o final de ciclo. E ele também, né, gostaria de sair. E essa oportunidade veio para jogar num time mexicano, que paga muito bem. Paga em dólar, o Dourado vai ganhar na casa do 1 milhão por mês. O Dourado tem 10 anos de internacional no profissional e todos entenderam que era bom para todo mundo. E por isso o Dourado acabou saindo. Também é um jogador que alivia a folha, alivia o número de jogadores no elenco, né? Afinal, é um desejo do Mano Menezes reduzir, né, o número de atletas no grupo profissional. Afinal, o Inter está com 38 atletas e o Mano gostaria de chegar num número próximo a 28, 30 atletas. Então, uma galera ainda vai sair porque tem outros por chegar, né? A gente fala aqui todos os dias da busca do Inter por um centroavante, da chance do Inter de repatriar Charles Arangues e algumas situações de mercado que possam acontecer. Então, além do Dourado, outros nomes estão cotados para sair. Wesley Moraes, de novo, sobrou da lista de relacionados. Ele não concentrou. E ele não tá mais com gastroenterite, não tá gripado, não tem nada. Ele tá treinando normalmente no CT do Parque Gigante e aparentemente é um cara que tá fora dos planos do Internacional. Tá emprestado pelo Aston Villa e o Inter tenta duas formas de rescindir este contrato com o Aston Villa. A primeira, né, é pagando uma multa para o clube inglês e a outra é achando um terceiro interessado para levar ele daqui, já aliviaria mais 500 mil da folha. Bosquilha é outro que está no departamento médico, né, ainda em virtude de uma operação que fez no joelho, né, não é bem uma operação, né, uma correção, uma artroscopia que ele fez e voltando também deve ser negociado, também já é um valor significativo que sai da folha do Internacional. E o Gustavo Maia é outro que também está nessa leva, jogador completamente arquivado, não jogou esse ano, jogou apenas uma partida contra o Guarani de Bagé e deve ser devolvido ao Barcelona. Então assim, tô falando de Bosquilha, Dourado, Wesley, Gustavo Maia e talvez outras vendas que possam acontecer, né? Daqui a pouco Moisés, Paulo Vitor, Edenilson, são nomes que estão sempre na pauta para ser negociados. E isso dá, olha, fora o Galhardo e o Marcos Guilherme, né, que também estão para rescindir o contrato. É um alívio na folha muito grande para que o Inter busque seus reforços para a próxima temporada. E para o segundo semestre, né, visando a Copa Sul-Americana, os desafios aí nas quartas de final, né, porque nas oitavas para o jogo contra o Colo-Colo o Inter não vai conseguir inscrever novos reforços, a não ser os que já tem à disposição, né, o Pedro Henrique e o Alan Patrick, mas o Inter de olho no mercado aí tentando contratar jogadores, mas para que isso aconteça, outros precisam sair, um já foi, que é o Rodrigo Dourado. E tu, tá confiante pro jogo hoje? Deixa um comentário aqui, não esquece de deixar o like no vídeo e de te inscrever no canal. Aquele abraço, gente, tamo junto, tchau!